Partiu? Vamos nessa? Sejam bem-vindos. Bora! Sejam muito bem-vindos, pessoal. Deixa eu só compartilhar aqui meu. Boa. Estão vendo meu slide aqui? Então, boa. Então, simbora. Pessoal, hoje vai ser um misto aqui de slide, planilha, muitas coisas, assim, que eu acho que a gente vai ser bom a gente usar vários recursos aqui, tá? Hoje o nosso propósito, pelo menos o meu propósito, é tentar traduzir para vocês uma série de conceitos técnicos do Lovable de um jeito que a gente vai conseguir entender aqui, tá? Então, se eu cumprir minha missão, a gente vai entender um monte de conceito técnico de uma maneira super clara, tá? O tempo é um pouco mais curto do que a gente está acostumado, 45 minutos aqui, e eu quero passar bastante coisa para vocês, porque eu sou desses, eu quero passar sempre bastante conteúdo no mínimo de tempo possível aqui. Eu vou tentar não correr, mas ao mesmo tempo eu já deixei algumas coisas prontas aqui para nós, para facilitar o andamento aqui da nossa live, tá bom? Mas, vamos lá. Basicamente, gente, antes de mais nada, apresentando super rápido. Quem me conhece sabe que eu odeio slide de apresentação, o meu, o dos outros eu gosto de ver. Mas basicamente eu sou o Will, não me chamem de Wilson. Eu me sinto velho quando vocês me chamam de Wilson, então pode me chamar de Will, por favor. Mas, para não esquecer de mim, é o mesmo nome do cara do Náufrago, assim vocês me esquecem também. É, Já tem algum tempo que eu trabalho com tecnologia, eu comecei super cedo. Sou formado em sistemas de informação, tenho MBA em gestão administrativa pela FGV e um certificado em gestão e liderança pelo MIT. E já passei em empresas como Mercer, como o Grupo Webidia. Quem não conhece o Grupo Webidia é o grupo por trás de várias verticais no Brasil, de, por exemplo, Tudo Gostoso, Hypeness, entre outras ali, tá bom? E há muito tempo atrás eu entrei na Terra aqui como um dos cofundadores e CTO, tá bom? E estou aqui até hoje. Então, bora! Gente, basicamente, assim, eu quero começar antes da gente cair no Lovable, que eu acho que é sempre o nosso objetivo numa live de Lovable, mas antes da gente começar, eu quero que vocês me digam aqui com reações no Zoom, quem aqui já fez alguma coisa no Lovable e se sente mais ou menos confortável aqui no Lovable? Boa, estou vendo as reações. Então, bastante gente aqui já mexeu no Lovable. Milena não. Tá, boa. Carla. Tá bom. Boa, boa, boa. Então, eu vou fazer uma abordagem mista aqui com vocês, tá bom? Porque qual que é o ponto aqui, tá? Eu quero construir um app no Lovable com vocês. E eu também quero mostrar para vocês conceitos técnicos de como que o Lovable funciona, tá? Como é que eu vou fazer então? Vou mudar aqui minha ordem de slides. Vou primeiro mostrar para vocês o Lovable funcionando e depois eu volto para meus slides, porque eu acho que aí vai ser mais legal então. Vamos lá. Gente, Lovable. Lovable é esta coisa aqui. Deixa eu deixar a minha tela com um pouco mais de zoom para ficar fácil para vocês. Então, basicamente, o Lovable é isso, tá? É uma interface bem parecida com qualquer chatbot que vocês conhecem. Vocês podem vir aqui, digitar algo e ele cria essa coisa para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês jeitos mais estruturados de criar coisas hoje. Por quê? Porque você pode simplesmente vir aqui e fazer assim, ó. Eu quero um, uma aplicação onde as pessoas podem digitar pautas de reunião e marcar como e também poder marcar a pauta como feita. Então, basicamente uma lista de pautas e você pode falar, falamos disso já, a pauta está feita. Tudo bem? É isso que está na minha cabeça. Provavelmente esse prompt não descreve tudo que está na minha cabeça, mas o meu ponto é justamente mostrar para vocês como é que o Lovable se vira, mesmo com pouca informação. E agora ele vai parar para pensar. Ele vai ficar aqui algum tempo, provavelmente um minuto e meio, criando isso para a gente. Ele vai conversar aqui com a gente, falar, entendi o que você quer, estou aqui criando tudo que você precisa, tá? Ah, ele já definiu um monte de coisas
por ele mesmo. Então ele sacou que a gente está aqui numa coisa de reunião, então ele já falou, vou me inspirar em apps de produtividade como Linear e Notion e por aí vai, tá? Então para quem nunca criou com Lovable, começar é assim fácil. É basicamente tornar o seu desejo claro o suficiente para que ele entenda o que está na sua cabeça e alinhar expectativas, né? Quanto menos você der de informação para ele, mais criativo você está deixando ele ser. Quanto mais informação você está falando para ele, mais específico você está sendo, então ele não tem muita abordagem para criar livremente. Então é bem por aí. Então, enquanto ele está criando aqui, vou contar para vocês o que a gente vai ver hoje, tá? Hoje, eu quero passar para vocês por como é que eu penso antes de chegar no Lovable do jeito que a gente chegou, como é que eu penso numa aplicação, quais são os passos que normalmente eu sigo aqui, e contar para vocês também um pouquinho de como que o Lovable trabalha segurança, que provavelmente é a coisa que vocês vão ver mais acontecer de errinho de segurança no Lovable, que a gente também, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, e como que vocês entendem isso para poder resolver, tá bom? Então, o meu intuito é que em 45 minutos a gente consiga fazer tudo isso, enquanto a gente também está criando o nosso planejador de reuniões aqui, tá? Vai dar certo. Então, ele falou aqui para a gente que acabou. Vamos esperar aparecer aqui na tela. Boa. Perfeito. Pautas de reunião. Adicionar uma nova pauta. Cumprimentos. Adicionar. Falar sobre orçamento. Falar sobre novos projetos. Pronto. Temos um aplicativo aqui que basicamente foi exatamente o que eu falei, né? Dá para marcar aqui como Doni, dá para voltar se eu marquei sem querer, dá para marcar se eu marquei sem querer, tá tranquilo. Cumpre o que a gente passou para ele fazer. E a partir daqui você pode continuar conversando com o Lovable para pedir melhorias, tá bom? Então, por enquanto, vimos aqui como é que funciona. Eu quero mostrar para vocês, aproveitando que a gente está aqui, olha só, se eu ver só se ele fez isso ou não. Ele não fez. Então, boa. Utilize o Lovable Cloud, já vou explicar para vocês, para salvar as pautas no banco de dados. Então, basicamente, o que ele fez aqui, gente? Ele fez simplesmente um front-end. Wilson, o que você está falando? O que é um front-end? Front-end, gente, é exatamente isso aqui que a gente está interagindo, tá? É uma aplicação que foi feita para o usuário interagir, que vai aparecer no nosso navegador, tá? Temos chamar de interface, qualquer coisa assim. Quando o Lovable faz isso aqui que ele fez, deixa eu só permitir aqui só. Esses dados não estão sendo gravados em nenhum lugar. Se eu atualizar aqui minha página, a gente vai perder tudo, viu? Perdemos tudo. Isso é um problema. A gente não quer isso. Então, basicamente, o que eu falei para o Lovable agora é para ele usar o Lovable Cloud. O que é o Lovable Cloud? O Lovable Cloud é o jeito que o Lovable facilitou a nossa vida de criar banco de dados, autenticação de usuários e tudo isso. Antigamente, para quem está ligado nas notícias de Lovable ali, a gente tinha que fazer isso através do Supabase. Não sei se vocês lembram disso. Tinha que criar lá no Supabase uma conta, tinha que fazer um projeto no Supabase, vincular esse projeto no Supabase ao seu projeto no Lovable. Era muito, muito, muito chato, né? Era um processo ali tedioso. E também tinha o ponto bem chato que depois de um X tempo que seu projeto ficou inativo, o Supabase ia lá e pausava seu projeto. Então você tinha que entrar no Supabase, ligar o projeto de novo, sempre que você ia usar. Bem chato. O Lovable Cloud nasceu para tentar suprir um pouco esse tipo de problema que estava acontecendo, né? Tentar solucionar esse problema. Então ele só simplesmente integrou o Supabase no Lovable, tá? O Lovable Cloud, no final das contas, é um Supabase do Lovable, tá bom? Basicamente, o que a gente está fazendo aqui agora, ó, ele está criando toda uma estrutura de tabelas para a gente. Está criando aqui. E aí a gente já vai ver isso aqui, ó, nessa abinha aqui do Lovable Cloud, tá? Se eu clicar agora, vamos ver se a gente consegue pegar ele na ação aqui. Ó, já deu para ver alguma coisa. Então,
Aqui dá pra gente ver, ó, banco de dados, usuários, storage. Então, por exemplo, se você quiser armazenar imagens, né, seus usuários fazem upload de imagens, sei lá, você quer fazer uma cópia do Instagram, por exemplo. Você tem que armazenar essas imagens em algum lugar, funções, AI, por aí vai, tá? Então, aqui já começa algumas coisas que é o que eu quero explicar para vocês hoje, tá? Tá vendo que na hora que eu pedi para ele plugar o Lovable Cloud, ele já começou a falar para a gente de RLS. É isso que eu quero explicar para vocês hoje. Que raios é esse RLS que ele sempre fala aqui, tá bom? Conversando com algumas pessoas, eu percebi que esse tal do RLS é uma das principais dores, assim, tipo, eu não entendo o que faz, eu não sei o que é, e aí eu também vou tentar trazer isso para vocês hoje, tá? Então, ó, ele basicamente está falando para a gente que agora os dados vão ser salvos permanentemente. Vamos ver. Uma nova pauta. Se eu der um refresh aqui, uma nova pauta, ainda está salvo. Boa. Então agora salvamos o dado no banco, temos persistência. Soltou fogos de artifício aqui sem querer, desculpem. Mas basicamente é isso, tá? Então conseguimos entender um pouco agora do que ele criou como front-end versus o que ele criou como também back-end, né? Vamos dizer assim, o que ele criou como persistência de banco de dados. Então, eu vou voltar aqui para o meu slide, porque eu preciso agora explicar para vocês uma diferença muito importante de como essas duas coisas trabalham, tá? Como normalmente aplicações web trabalham e como que o Lovable trabalha, porque é uma distinção importante para a gente entender o futuro aqui da nossa aplicação, tá? Normalmente, pessoal, o que acontece é isso aqui. A gente tem um front-end, que eu expliquei para vocês, que eu chamei aqui de você, pode ser qualquer um de nós. A gente está lá, acessou um site e a gente pediu alguma informação. A gente apertou um botão, a gente fez alguma solicitação, tá? Essa request, como o nome em inglês normalmente é chamada, ela vai até um servidor, que é o que a gente chama o tal do back-end, tá? Esse servidor, ele fala assim: ah, recebi uma solicitação aqui para carregar todas as pautas de uma reunião. Ele vai até o banco de dados, pega essas informações e faz o quê? Retorna para você, para o seu front. E o seu front pega essas informações e mostra na tela, tá bom? É assim que normalmente a coisa acontece. Não tem muita magia fora disso. Agora eu vou mostrar um diagrama que vai assustar no começo, mas eu prometo que eu explico com carinho, tá bom? Então vem comigo, vem comigo. Vai assustar, mas vem comigo. Isso é como o Lovable normalmente trabalha para o Supabase. Caraca, Will, que emaranhado de coisa. Sim, é um emaranhado de coisa. A gente nessa live aqui vai trabalhar principalmente com essas caixinhas roxas aqui, ó, tá? Que é o que eu quero mostrar para vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? O Lovable, gente, ele e com essa estrutura, inclusive, de Lovable com Supabase, nem tudo funciona nesse modelo aqui que a gente viu, que é uma request, né? É uma solicitação que é feita para um servidor, vai no banco, pega e devolve para você. Normalmente, o Lovable trabalha com essa camadinha aqui direto do que é o próprio Supabase, vamos dizer assim, tá? Por que é importante a gente definir isso? Porque boa parte dessa comunicação, vocês percebem que o dado no Lovable carrega super rápido? É praticamente instantâneo, né? Acontece, alguém adiciona alguma coisa, aparece na hora assim na tela, ou quando você carrega alguma página, acontece muito rápido. Porque o Supabase é o que a gente chama de um back-end as a service, né? É uma plataforma que foi feita para ser back-end. Então, na hora que você pede um dado, o que acontece é que ele pede direto para o Supabase, que vai no banco, traz e devolve no instante. Muito, muito rápido. Ao contrário do. Se você tem uma outra função, tá? Eu não vou entrar nisso porque isso já seria bem mais técnico aqui para nossa live. Mas tem uma outra função aqui do Supabase que são as functions. Aí as functions seriam esse tradicional que a gente conhece aqui, que a gente falou antes, tá? As functions realmente seria alguma coisa que a gente mandaria uma solicitação, ela processava, ia no banco de dados, volta e devolve para você. Porém, Supabase e banco de dados é uma coisa que acontece muito direto, tá? E eu posso provar para vocês que isso está acontecendo, tá? Se a gente for no Lovable aqui, ó, eu deixei algumas, como eu avisei vocês, eu deixei algumas aplicações pré-prontas aqui para acelerar nossa live, tá? Magia do cinema, total. Então, isso daqui eu já mostro para vocês o prompt que eu usei e como estruturar melhor os prompts para fazer as aplicações no Lovable aqui inicialmente. Mas essa aplicação é basicamente
a gestão de pautas que a gente falou. A única diferença dela é que eu usei um prompt muito mais estruturado, que permite que a gente tenha reuniões. Então você cadastra a primeira reunião e depois você cadastra a pauta, tá? Então, ó, vou até fazer aqui para vocês verem. Ó. Título da reunião, sei lá, plane. Descrição, uma plane. Data e hora vai ser hoje, agora. Criar a reunião. E aqui a gente vai lá e digita as pautas que a gente quer. Então, sei lá, cumprimentar, é, nova funcionalidade X, funcionalidade Y, e por aí vai, tá bom? Então, basicamente, vocês estão vendo que é o mesmo app, só tá com um pouco mais de coisa aqui em volta. Tudo isso aqui que eu fiz usou aquele modelo do diagrama que eu mostrei para vocês, que é o Lovable, falando, o nosso front, né, Lovable, falando com o Supabase direto, entrando no nosso banco, pegando as informações e voltando. Então, ó, se eu for aqui no código, ah, Wilson, eu não entendo de código. Tá tudo bem. Eu também não quero mostrar código para vocês, não. Eu só quero mostrar para vocês como é que a coisa está acontecendo aqui por dentro, tá? Olha só que legal. Supabase, meetings, selecione tudo, ordene por data de criação. É isso que eu quero dizer. A gente não está chamando nenhuma API, a gente não está chamando nenhum back-end, a gente chamou o Supabase diretamente, tá? O nome disso é uma SDK do Supabase. Ah, Wilson, eu preciso ficar decorando esses nomes? Não. Só curte a explicação, tá tudo bem, não precisa decorar esses nomes. De novo, o Lovable faz tudo para você. Eu estou tentando te mostrar a base da coisa para a gente seguir daqui para frente com algumas coisas mais complexas. Mas basicamente é isso que o Lovable está fazendo e a gente não precisa se preocupar com isso que o Lovable já está fazendo para a gente, tá bom? Perfeito. Deixa eu voltar aqui para os meus slides agora. Então, basicamente, é isso que a gente fez. Um dos pontos mais importantes da gente trabalhar com banco de dados, e esse é um dos pontos que eu particularmente foco em trabalhar, sempre que, antes de eu ir cair numa ideia e cair numa aplicação nova, eu paro e tento fazer isso, tá? Eu vou te mostrar uma maneira de poder fazer isso, que é o quê? A modelagem do dado. Então, antigamente a gente não tinha AI para fazer modelagem de dado. A gente tinha que sentar. Às vezes a gente sentava, inclusive, antigamente era papel e caneta mesmo, a gente colava um monte de post-it na lousa, ficava trocando ideia de como isso funcionaria e tudo mais. Por que que isso é importante? Porque se você não modela o dado, a quantidade de retrabalho que você vai ter depois, ou a quantidade de coisas que você vai ter que mudar depois, porque uma coisa é você estruturar um dado, você não fez nada com isso, você não salvou nada lá, você não lançou seu produto, e aí você quer mudar essa estrutura de dados. Perfeito, não tem nada lá dentro. Outra coisa é você fazer uma modelagem de dado que não tá boa, lançar seu produto, aí você criou, sei lá, 1.000 linhas lá no seu banco de dados, e aí agora você precisa mudar a sua estrutura de dados. É um trabalho enorme. Então é muito importante que a gente pare e realmente faça uma estrutura que faça sentido para a gente, tá bom? As AIs hoje super ajudam a gente, vou mostrar para vocês também como que usa AI para ajudar nesse processo, mas é muito importante que você esteja no controle da modelagem do dado. Então, a AI vai te sugerir coisas. É importante que você leia, entenda o que ela está sugerindo de modelagem e entenda ou não se essa modelagem vai assegurar o seu futuro ou não, tá bom? Então, vou fazer aqui um exemplo para vocês. E aqui é um slide de vamos planilhar, porque eu não vejo forma melhor de explicar do que usar uma planilha. Então, vamos lá. Estou aqui numa planilha básica, simples, eu só deixei ela um pouquinho maior aqui para a gente, para ficar visível para vocês, tá bom? Que é a modelagem do dado? Vocês têm que pensar em como que você faria uma planilha desse dado. A gente falou aqui de reuniões, né? Foi a primeira coisa, a primeira entidade que a gente trabalhou aqui. Que uma reunião pode ter, gente? Ó, vou colocar aqui o primeiro campo que provavelmente é o primeiro campo em todo mundo que em qualquer entidade que vocês forem fazer, tá bom? Que é o ID, tá? O ID, gente, é um código único. O ID é um código que representa essa reunião. Então, se eu cadastrar aqui a reunião com o ID 1, a próxima tem que ser o ID 2 e por aí vai, tá? Nunca pode se repetir. É basicamente isso que o ID é. Uma reunião também vai poder ter um título, né? Uma reunião também pode ter uma descrição, como a gente viu lá
Já tô enviesado porque eu vi lá o que a gente colocou no que a gente viu agora na aplicação. Mas pode ter uma descrição, tem uma data de reunião. Opa, coloquei aqui no errado. A reunião também poderia ter uma duração, né? Pode ser um dos campos aqui. A gente pode fazer até diferente aqui, em vez de data e duração. Percebam como a coisa já está, como o argumento já começa a ficar cada vez mais complexo, né? A gente pode ter o campo data e duração, que aí a gente teria, sei lá, a data é hoje, né? 15/1, mas a duração é 45 minutos. Ou eu posso fazer o quê? Data, hora início e hora fim. Ambas as abordagens aqui estão corretas. Depende do que você quer. Você quer mostrar como duração? Hora início e hora fim vai te dar a duração, porque aí o código consegue te dar, né? Hora fim menos hora no início dá uma duração em minutos para você, né? Se eu estou falando que uma reunião começa é, 7 horas e termina 7h45, eu consigo fazer uma coisa menos a outra para saber 45 minutos de duração. Agora, o ponto é, sem esse dado aqui de hora início e hora fim, você vai saber duração consistente usando só o, o campo de duração? A pessoa vai saber alterar esse dado dessa forma? Ou ela está mais acostumada a alterar direto ali como se fosse um calendário onde tem hora início e hora fim? É isso que a gente tem que pensar. É tudo isso que a gente tem que pensar. Possibilidades para a gente, possibilidades de como ficar mais fácil para as pessoas e tudo mais. Então, que mais? Que mais? ID, título, descrição, data, hora início, hora fim. Para quem é presencial, pode ter um local, né, uma sala. A gente pode fazer até um campo aqui, né, para gente entender se é isso mesmo, que é o online. Vai que é uma reunião online. Então a gente faz até aqui um online. Pronto. Então, ó, eu vi que a Liliana trouxe aqui participantes. Obrigado por isso, Liliana. Ótima ideia. O que que acontece? Participante é um conjunto de dados próprio dele, né? O que que eu quero dizer com isso? Se eu fizer aqui uma coluna participantes, eu não conseguiria colocar todos os participantes em uma única coluna, né? Se eu, tipo, ficar fazendo assim, João, Ana, Beatriz, tipo, é muito dado, é muita coisa. Sem contar que eu não quero só ter essa informação do participante, eu quero que o participante tenha mais informação. Então, o que que a gente faz nessa hora? Eu vou até dar um duplicar aqui, ó. A gente tem que fazer uma outra entidade. Deixa eu apagar aqui. A gente tem que fazer a entidade participante, tá? Aí a gente faz assim, ó. O participante tem o quê? O participante tem um ID, como eu disse para vocês, sempre tem que ter ID, tudo tem ID. Tudo é reconhecido por um código único. Aí a gente faz aqui que o participante pode ter um nome, o participante pode ter uma foto, o participante pode ter também uma descrição, por que não? O participante pode ter o, não sei, link do LinkedIn, tá bom? E aí agora você está me perguntando assim, pô, Wilson, beleza, eu entendi, mas como é que eu vou saber quais participantes são de uma reunião? Aonde que está essa ligação, né? Porque agora eu tenho uma tabela de, de reuniões, deixa eu até renomear ela aqui, reuniões. Eu tenho uma tabela de participantes, mas em nenhum lugar fala qual reunião é de qual participante, quem está participando de cada reunião. É por isso que aí o que que a gente faz nesse caso? Uma outra tabela, uma outra entidade, tá? Chamada participante reunião, tá? Que aqui vai ter o que nessa tabela, gente? Vai ter o ID do participante e o ID da reunião. E aí, basicamente, a gente sabe que, por exemplo, o participante 1 está na reunião 1, o participante 2 está na reunião 1, o participante 3 está na reunião 1, e por aí vai, tá? Básico. Isso aqui, de novo, eu sei que é muita coisa. O Lovable faz tudo pra gente, lembrem-se disso. Eu estou explicando para vocês como que a coisa funciona no nível mais baixo aqui da operação do Lovable, tá bom? Mas é basicamente isso aqui que ele faz no final do dia. Todas essas estruturas para nós, tá? Estamos finalmente numa época em que os computadores estão inteligentes o suficiente para fazer tudo isso aqui que eu falei pela gente.
tá? Então, as horas que a gente gastava, dias às vezes, fazendo a modelagem, garantindo que ela flua no futuro, agora a gente tem uma super ajuda, tanto na parte do brainstorm quanto na parte da execução, né, dessas modelagens. Por isso que eu sempre gosto de mostrar para vocês o meu prompt. Toda live eu mostro esse prompt para vocês. Eu sei se vocês alguns já estão cansados de ver esse prompt, mas ele me ajuda muito, de verdade. Porque com esse prompt, deixa eu dar um full screen aqui, pronto. Com esse prompt, eu peço para o AI estruturar tudo isso para mim. Eu pego o que ela retorna e jogo no Lovable, tá? Eu valido o que ela retorna, ponto importante, e aí eu jogo no Lovable, tá bom? Então, o que que eu estou pedindo aqui? Eu vou ler esse prompt para vocês e aí depois a gente utiliza ele junto ali na AI, tá bom? Então, basicamente, eu quero a sua ajuda para criar uma PRD. Então, pausa aqui. Will, o que que é uma PRD? PRD é um Product Requirements Document, tá? Um documento de requisitos de produto. Por que que esse documento é importante, tá, gente? Esse documento, ele é um template muito usado no mercado de produto. Ele não é um template escrito em pedra, tá? Você vai ver PRDs diferentes em toda empresa ou em todo PM, PO que você vê escrevendo uma PRD. E é muito importante que também ele seja fluido dessa maneira, porque existem PRDs, por exemplo, que são usados para definir coisas para a organização inteira. Tem PRDs que são para o time de design, tem PRDs que são para o time de tecnologia. Então, aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma PRD muito específica. É por isso que eu continuo aqui no meu prompt. Este PRD será entregue para o time de tecnologia, mais especificamente para um agente de IA especializado. Estou vendo aqui, alguém fez um rabisquinho, deixa eu tentar limpar isso daqui. Peraí. E cadê? Pronto. Então vamos lá. Este PRD será entregue para o time de tecnologia, mais especificamente para um agente de IA especializado na criação de produtos digitais. Will, isso faz sentido? Isso tem alguma diferença se você digitar isso, se você não digitar? Olha, eu nos meus testes vi diferença, é por isso que está aqui. Quando você fala que é especificamente para um time de tecnologia, que é especificamente para um agente de IA trabalhar, ele faz alguns cortes no resultado final. Porque, do contrário, se você simplesmente pede uma PRD, você vai ter dados aqui que simplesmente. Assim, sendo total honesto com vocês, eu duvido que o Lovable use nesse ponto, nesse estágio do produto que a gente está. Ele vai trazer para vocês, por exemplo, tamanho de mercado, quantos usuários vocês querem atingir, como que o negócio para de pé. E não é isso que a gente quer, assim, de verdade, agora. O Lovable precisa do que você quer materializar. Ele precisa saber exatamente os dados mais de negócio e técnicos de como a coisa tem que funcionar, né? E não tanto quantos usuários você quer atingir agora, tá? Portanto, escreva apenas informações que importam para um agente de IA trabalhar. Você não precisa incluir métricas, histórias de usuário ou qualquer outra informação ampla que será ignorada. Ponto. Foque em definir funcionalidades, dados de entrada e dados de saída, modelo de dados para cada entidade, que a gente acabou de ver o que é, fluxos principais e casos extremos, tá? Então, basicamente, gente, quando a gente pede modelo de dados de cada entidade, a própria AI vai pegar para a gente e desenhar cada uma dessas modelagens que eu acabei de mostrar para vocês na planilha automaticamente, tá? A gente só bate o olho, confirma se é realmente o que a gente espera e manda ver, não tem problema nenhum. Se não for, a gente pode sempre editar, sempre pedir mudanças também para AI, tá bom? Fluxos principais, ela vai dizer no prompt, basicamente, o que ela espera que o usuário faça. Então, por exemplo, para criar uma nova reunião, o usuário vai clicar no botão de criar nova reunião, vai aparecer um pop-up ou um modal ali para o usuário com os campos a serem preenchidos, o usuário preenche, aperta inserir, uma nova reunião tem que aparecer. Esse é um fluxo principal, tá bom? Objetivo. Aqui, tudo que está em amarelo são coisas que vocês podem editar aqui nesse prompt, tá? Então, aqui no objetivo eu coloquei produto para auxiliar reuniões, onde usuários podem deixar as pautas com antecedência. Tecnologia. Usaremos Lovable, portanto, Lovable Cloud, que é o Supabase, e o Next.js no front-end. Design. Utilize ShadCN para os componentes. Use uma paleta minimalista e moderna para ambientes corporativos. Funcionalidades. Qualquer pessoa poderá criar uma reunião e deixar pautas nas reuniões criadas. Uma vez que a reunião foi criada, ela pode contar quantas pautas quiser. Ela
pode contar quantas pautas quiser. Esse texto ficou estranho. E a pauta é como se fosse uma task. Quando concluída, ela é marcada como feita. Tá bom? Considerações. O que você criar será utilizado como prompt inicial do agente já. Não foque em autenticação agora, porque eu quero que a gente não lide com a autenticação nesse primeiro teste aqui que a gente vai fazer, tá? Mas no segundo a gente já vai colocar e vocês já vão ver como é que vai ficar. Vou pegar esse prompt e vou colocar aqui num Claude free, tá? Então, esse Claude aqui, ele é free. Não tô pagando, pra vocês verem que dá para usar em qualquer modelo que vocês quiserem. Gemini, Claude, ChatGPT. O ponto aqui não é falar de modelo, o ponto é os modelos todos hoje conseguem fazer isso para vocês, tá bom? Inclusive de graça. E vou mandar aqui exatamente isso para ele. Ixi, uma coisa aconteceu, peraí. Deixa eu tentar um novo. Live é isso, gente. Vai dar problema. Ctrl C, Ctrl V. Agora foi. Então, basicamente, ele começou aqui, ó. TRD, Sistema de Gestão de Pautas para Reuniões. Modelo de dados. Olha lá que legal. Acabamos de ver na planilha, a gente tentou desenhar. O que que ele fez aqui, ó? Vamos ver. Tem um ID, tem um título, tem uma descrição, tem uma data de agendamento, uma data, uma hora, a data que o dado foi criado, né? E a data de atualização, se ele foi atualizado alguma vez. A tabela de pautas, então ele já, por exemplo, a gente não chegou a modelar o que é uma pauta, né? Mas ele modelou aqui para a gente o que seria uma pauta. Então ele fez aqui que tem um ID da pauta, do item de pauta específico, o ID da reunião, para ele poder saber o quê? Qual pauta pertence a cada reunião, igual eu mostrei para vocês ali no participante reunião, né? Um título da pauta, uma descrição, que é até opcional, se a pauta está completa ou não, a ordem dessa pauta, data de criação, data de atualização e data que ela foi concluída. Ok, eu gostei, eu gostei. Aí ele tá falando aqui até de índice e tal, eu vou pular essas coisas muito técnicas, tá, gente? A gente não precisa saber disso agora. Então, beleza, ele está dando aqui para a gente funcionalidade detalhada, listar reuniões, ele deu até a query aqui, nem precisar. Visualizar a reunião, adicionar a pauta, marcar a pauta como concluída, não concluída, editar a pauta, deletar, reordenar, fluxos principais. Aquele outro ponto importante que eu falei para vocês. Por que que esse ponto é importante, gente? Isso daqui basicamente representa a interface que o Lovable vai precisar criar. Então, se isso daqui está falando que existe um botão de criar reunião, em que você digita dados e aperta o botão de salvar e cria a reunião, é exatamente essa a interface que o Lovable vai gerar. Então, ter o fluxo principal e você validar que o fluxo principal é realmente aquilo que você tem na cabeça é extremamente importante, tá? Então, ó, o usuário acessa a página inicial, clica em nova reunião, preenche um formulário, o título é obrigatório, ele até deixou aqui, submete reunião criada, redirecionando. Ele já é redirecionado direto para a página de reunião logo após de criar. Adiciona pautas uma a uma, pautas aparecem em lista ordenada. Perfeito. Gosto desse fluxo. Os outros fluxos aqui não vou olhar. E o UI UX ele está aqui basicamente definindo algumas coisas para a gente. Eu sempre leio, tento, né, sempre ler tudo que vem aqui desse prompt antes de, né, para validar tudo antes de colar. Como o nosso tempo está correndo, eu vou simplesmente pegar, copiar, levar isso aqui para o nosso amigo Lovable. Deixa eu ver aqui para o dashboard e vou colar. Então, peguei o resultado do prompt que o Claude me deu e coloquei no Lovable, tá? E vamos ver o que ele vai criar aqui para a gente no final, tá bom? E enquanto ele cria, porque, como eu já disse para vocês, magia do cinema, já temos esse app exatamente. Não mexi nele, tá? Até para vocês verem aqui que eu não mexi. Ó. Mandei a PRD e não fiz mais nada. E ele criou isso aqui. Então, eu vou fazer a magia do cinema. Enquanto a gente espera o novo ser criado, a gente vai trabalhando aqui com o velho. Basicamente, pessoal, ele implementou tudo para a gente. Tudo que eu pedi para ele implementar. Então, dá para criar reuniões, como eu mostrei para vocês mais cedo. Se a gente acessa a reunião, a gente tem aqui as pautas. Ele fez até um medidor de progresso de reunião aqui, que eu achei super legal. Nem tinha pedido isso para ele. Ele foi criativo e fez sozinho, tá?
Tem aqui um botão também para editar a reunião ou excluir a reunião. Aí o editar você pode mudar os dados aqui do que você já tinha feito. Ele criou até um status aqui, então a gente pode mudar aqui a reunião para em andamento, ou o que que tem aqui mais? Concluída. Olha lá que legal. Super legal, tá? Então, para mim tá show, assim. Funciona, tudo bem. Só que tem um problema. Se vocês forem ver aqui, existe um problema muito grande. Ele tá falando aqui, ó, segurança, um erro. Vixe, o que que ele quer dizer com isso, né? Vamos apertar esse botão aqui de revisar. E aí ele está falando aqui para a gente, ó, qualquer um pode deletar ou modificar todos os itens da agenda. Você fala, caraca, mas o que que aconteceu, né? Qualquer um pode modificar? Eu pensei que o Lovable era seguro, criava coisas seguras. Quando você vai ler, ele sempre vai te falar alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Ah, as agendas, né, a tabela de pautas, que é o que ele chamou de agendas, permite que qualquer pessoa na internet leia, crie, modifique ou exclua todas as pautas sem nenhuma autenticação. Então, uma pessoa maliciosa pode entrar aqui nesse app, se a gente resolver publicar, e bagunçar tudo que a gente quer, tudo que a gente fez, né? Esse é o maior problema. E ele sempre fala aqui pra gente isso daqui, ó. Implemente políticas RLS. Que raio que é isso? O que que é uma política RLS? Tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui agora, explicar um pouquinho mais do que é isso, tá? Deixa eu ir aqui para o meu slide. Basicamente, gente, existem quatro operações básicas que um banco de dados faz, tá? Que é o tal do create, read, update, delete, tá? Também conhecido como CRUD, tá? Em tecnologia, a gente chama isso aqui de CRUD, tá? Create, gente, é para especificamente criar um dado novo. O que que eu estou chamando de dado aqui, gente? Linha na tabela. Lembra que a gente fez a planilha? Cada linha é um dado. Então, se eu estou fazendo aqui uma operação de criar algo novo, eu estou inserindo uma nova linha. Tudo bem? Read, li esse dado para poder consumir em algum lugar. Update, atualizei esse dado, alguma parte desse dado. E delete, eu removi essa linha inteira. Tá? Em linguajar de banco de dados, essas operações também são conhecidas como insert, select, update, delete. Tá? Insert de inserir uma nova linha. Selecionar é porque é o termo que a gente usa um select ali para fazer as nossas queries, update e delete, tá? Então, basicamente, isso é um dos pontos básicos aqui que a gente tem que saber de como bancos de dados trabalham, tá? Tudo que você for fazer, pedir para o Lovable, vocês têm que ter noção de que ele vai processar nesse tipo de comando para o banco de dados. Então, quando você pede para ele criar uma tela que a pessoa possa inserir um dado X em algum lugar, inserir uma informação nova em algum lugar, ele vai fazer um insert, tá bom? E por aí vai. O que é esse tal de RLS, então? Que é isso? Da onde ele tirou essa ideia? RLS, gente, é uma feature do banco de dados que o Supabase permite que a gente utilize, que chama Postgres, né? E aí, é uma sigla que significa Row Level Security. Que essas políticas permitem que a gente faça, tá? Elas permitem que a gente coloque permissão por linha dessa tabela. Como assim, Wilson? Então, vamos lá. Imagine aqui que eu tenho uma tabela de salários, tá? Qualquer pessoa que leia essa tabela de salários, sem uma política de RLS aqui, ela poderia ler todos os salários da companhia na hora, né? Isso pode ser um problema. Então, o que a gente faz? A gente implementa uma política de RLS onde a pessoa só tem acesso à linha que tem o ID de usuário dela. Então, por exemplo, aqui, a Mary, do meu exemplo aqui, é o usuário 3. Com a política de RLS implementada, ela pode pedir a planilha de salário inteira. Ela quer ver todos os salários, mas o banco só vai retornar para ela o salário dela. Porque existe uma política falando que ela só pode ver o dado referente ao usuário dela, que é o 3. Tudo bem? Ficou um pouco mais claro o que é o RLS? Então, o que a gente quer agora é garantir que a gente coloque RLS no nosso banco para que nem todo mundo mexa nas nossas pautas. Afinal de contas, seria um sistema de agenda, né, bem perigoso. Assim, a gente começa a colocar agenda confidencial lá dentro e aí, né? O que acontece? Tá bom? Então, é basicamente isso que é o RLS.
Através da mágica do cinema, eu já deixei aqui também pronto uma outra versão do nosso app, que a única diferença, eu vou até mostrar para vocês, ó. Eu peguei aqui a mesma coisa que a gente tinha feito, fiz um remix. No Lovable existe essa funcionalidade chamada remix, tá? Vou até mostrar para vocês como é que acessa. Aqui. Ah, ele terminou ali, hein? Terminou o nosso. Olha lá que legal. Ele deixou até alguns dados falsos aqui. Então, sei lá, retrospectiva sprint 42, olha lá, ó, certinho, ó. Marquei aqui como Doni, adicionar pauta, nova pauta, adicionar. Olha lá que legal. Muito bom. Então, basicamente, se a gente for no Lovable, aqui no dashboard, vocês veem aqui, ó, tem essa opção Remix. O que que o Remix faz? O Remix cria uma cópia do seu projeto para que você possa trabalhar uma coisa diferente, por exemplo. Você quer saber, meu, gostei de onde eu cheguei até aqui, quero começar a fazer umas mudanças meio bruscas, vamos ver para onde isso vai. Você pode pegar, fazer o remix e trabalhar esse projeto em outro projeto, tá bom? Que foi o que eu fiz aqui. Eu fiz o planner de reunião 1, fiz o remix dele para o planner de reunião 2 e depois fiz o planner de reunião 3. Tudo para mostrar para vocês aqui como é que funciona, tá? Mas vamos lá, vamos no planner de reunião 2, que é onde eu quero mostrar para vocês aqui o que que eu fiz, tá? Então, depois de ter mandado todo o PRD lá para ele gerou tudo certinho para gente e tal. E aí eu mandei para ele assim, ó, implemente a autenticação. Garanta que apenas o usuário que criou a reunião possa alterá-la ou adicionar pautas. E aí ele fez aqui para mim, tá? Ele criou tudo isso daqui, criou a autenticação. Eu acho que eu até fiz um usuário aqui já, que é o Testson. Deixa eu ver se o Testson está entrando aqui. Aí o Testson entrou. Então o Testson, já que eu sou o Wilson, eu faço o Testson, tá, gente? Vou fazer aqui uma nova reunião de planning. Nova planning. Criar reunião. Nova pauta. Perfeito. Tá tudo funcionando igualzinho a outra que a gente tinha feito. Mais uma pauta. Se agora eu for aqui lá no nosso review de segurança, ele está falando aqui para a gente outras coisas, ó. Vocês viram que já não é mais todo mundo que pode alterar um item de pauta. Agora ele está falando outros erros. Detalhes da reunião privada são visíveis para usuários não autorizados. E aí, o que ele vai falar para a gente, ó? Implementa aqui, ó. Restrinja a política de select para permitir que apenas donos de reuniões vejam suas reuniões. Eu gostei dessa sugestão. É exatamente isso que a gente quer fazer, tá? Outra coisa que ele falou é que os endereços de e-mail podem estar expostos para todo mundo na internet. Ó, isso aqui eu nem pedi para ele fazer, mas aparentemente ele criou uma tabela de perfis e deixou essa tabela aberta, ou seja, qualquer um pode entrar lá e fazer. Por que que qualquer um pode entrar lá e fazer, gente? Lembra que eu expliquei para vocês como é que funciona o modelo de acesso ao banco de dados aí do Lovable? Então, basicamente, se a gente não implementa essa política de RLS, qualquer um que entra na nossa página pode vir aqui e bagunçar o nosso dado sem a gente saber, porque está permitindo isso, tá bom? Se você apertar aqui esse botão de update, vamos ver, só para garantir que isso aqui normalmente não demora tanto, vamos ver. Ele vai recarregar isso daqui só para garantir que a gente está realmente trabalhando com esses erros que realmente estão acontecendo, tá? Porque às vezes ele não atualiza sozinho e você tem que ficar de olho nisso, então só estou garantindo que isso aqui vai funcionar mesmo. É, tá fazendo update. E aí no final desse update, a gente vai apertar este botão aqui, ó, tentar consertar tudo, tá bom? Que é basicamente a hora que o Lovable vai seguir as próprias recomendações que ele se deu e vai implementar essas políticas aqui para a gente no banco. Quando ele implementa essas políticas, ele vai deixar, ou a gente espera que ele deixe de ter problema, tá bom? Ou você pode falar, agora que vocês sabem, vocês também podem falar, tá bom? Implemente uma política RLS que faça com que somente os usuários que criaram a reunião possam visualizar, que é o select,
Editar, que é o atualizar, né? Posso até deixar atualizar aqui. Excluir e excluir as reuniões. As reuniões. E é isso. Faça a mesma coisa para as pautas e para os perfis. Então, ó, agora que a gente entende o que que é política de RLS, vou tentar mandar um prompt aqui que soluciona os problemas que ele mandou sem apertar o botão de tentar. Vamos ver o que vai dar, hein, gente? Vamos ver o que vai dar. Enquanto ele pensa, porque o nosso tempo aqui está contando, também vou mostrar para vocês como que a gente poderia colocar AI no na nossa aplicação, tá? Mostrar aqui o. Só peraí, deixa eu permitir aqui para ele poder fazer essas alterações. Basicamente, gente, eu peguei um remix aqui do projeto, tá? Falei para ele assim, ó. Agora faça uma funcionalidade de IA que permita um usuário adicionar sugestões de pauta baseado em um prompt. Ao apertar o botão, um modal deve aparecer perguntando para a pessoa o que ela deseja falar na reunião. A IA deverá montar uma pauta de reunião de acordo com o que foi pedido. Exemplo, vou fazer uma planning e vamos apresentar três funcionalidades diferentes. A IA pode sugerir uma agenda de cumprimentos e avisos iniciais, detalhamento feature 1, dúvidas feature 1, detalhamento feature 2, dúvidas feature 2, detalhamento feature 3, dúvidas feature 3, agradecimentos e avisos finais. Tentei até dar um exemplo para ele entender o que eu estava querendo dizer aqui com essa feature. Eu vou até criar uma reunião nova para usar aqui a sugestão, tá? Ele criou esse botãozinho aqui, ó, sugerir com IA. Vamos apresentar duas features nessa plane. Depois, vamos ter uma retro. Qualquer coisa aqui, tá, gente? Olha lá que legal. A IA sugeriu abertura e objetivos da reunião, apresentação da feature 1, apresentação da feature 2, espaço para dúvidas, início da retrospectiva, o que funcionou e o que não funcionou, definição do plano de ação, próximos passos. Adicionar as 7 pautas, ele cadastra lá cada uma das pautas para nós. Super legal, né? O Lovable fez isso usando o Lovable AI, que vocês também podem ver aqui na cloud, tá? Ele fez tudo isso aqui, ó, e ele que fez cada uma dessas coisas aqui. Eu não mexi no código nessa. Vocês estão vendo aqui, eu só usei os prompts, tá? Mas vamos voltar aqui para nossa outra política. Ó, vocês já perceberam que o erro de segurança saiu, né? Todas as vulnerabilidades de segurança foram corrigidas. Ele não está mais reclamando aqui com a gente. Vamos até ver aqui no Review Security. Já não tem mais nada crítico. Agora parece que resolveu. Por quê? A gente colocou uma política de RLS que basicamente só permite que a própria pessoa veja o próprio dado, seja de reunião, seja do perfil dela, seja de pauta de reunião que ela criou, tá bom? Basicamente isso remove os erros de segurança que o Lovebolt te fala, de tipo, qualquer pessoa pode entrar no seu dado e bagunçar o seu dado. É para isso que serve a política de RLS, tá bom? Mas agora queria aqui mostrar para vocês uma última coisa que, se vocês gostaram dessa live, preciso dizer para vocês que é a sua vez de mudar o jogo. E se você gostou dessa live, tem muito mais conteúdos como esse lá na plataforma da Terra, tá? Então, para quem não conhece a Terra, porque a gente esse ano vai fazer 10 anos de Terra, tá, gente? Se você não conhece a Terra já tem mais de 40 mil estudantes, a gente já trabalhou com mais de 500 empresas aqui, tá? A nossa plataforma já está com 12 formações, mais de 100 cursos, todos com certificados. Você pode pegar o certificado e colocar no LinkedIn na hora que você termina. A gente já foi acelerado pelo Google for Startups, pela KPMG. A avaliação média das nossas aulas na plataforma é de 9,2 de 10, tá? Então, aqui, algumas das empresas que trabalham com a gente, são mais de 10 mil profissionais já que a gente conseguiu formar nessas empresas. A gente tem muito orgulho disso. É uma confiança extrema poder trabalhar do lado desses gigantes aqui. E, basicamente, nesse link que está aqui, nesse QR Code, tem uma baita oferta para vocês, só para vocês que está aqui. O time da Terra me falou.
É exclusivo para o pessoal aqui da Builder Sessions, para este grupo que está aqui. Então, por favor, mandem ver, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Baita ofertão. Fechou? Vamos agora para umas dúvidas? Tem tempo ainda, produção? Tem mais uns 10 minutinhos aí, pelo menos até as 8, acho que dá, se a galera conseguir acompanhar a gente aqui, mas ó, show de bola, acho que foi um feedback positivo. Tem várias dúvidas aqui no chat, Will. Você quer fazer um de última para a primeira aí? Quer ir rolando? Quer que eu leia? Como você prefere? Eu acho que Ah, vale eu a pena posso, você dar posso ir uma lida, olhando. hein? Acho que vale a pena você dar uma Vamos. lida. Boa. Ó, o Patrick, eu já vou começar aqui o que o Patrick mandou. Faz diferença se eu usar prompts em inglês ou português, uma vez que, em geral, os modelos são treinados com dados em inglês? Patrick, acho que já fez diferença no passado. Hoje em dia não faz mais não, viu? Eu, pelo menos, tenho usado, assim, em todos os momentos, bastante prompts em português e, raramente, tenho alguma diferença. Obviamente, é tudo uma questão de teste. Se você está percebendo diferença para o seu caso específico, acho que pode ter. O único jeito que eu consigo perceber que isso pode acontecer é se você está tentando perguntar algo tão nichado, mas tão nichado que ela não está conseguindo te entender. Mas aí eu acho que é isso, eu acho que é teste. Teste sempre vence, assim. Acho que não existe manual das AIs, né? A gente só consegue saber exatamente aquilo que a gente consegue testar e reproduzir, né? Ah, deixa eu ver o que mais. Entre Lovable e Bolt, qual a maior diferença? Nossa, acho que principalmente falando aqui do que eles geram. Lovable tem todas essas facilidades que eu te trouxe aqui hoje, tá? Então, sim, não patrocinado, tá? Esse conteúdo não foi patrocinado pela Lovable, mas eu acho a Lovable uma das mais fáceis de criar aplicações hoje. Para quem não conhece ou está com um pouco de receio, a Lovable já entrega o back-end pronto para você, a autenticação pronto para você. Então, você viu, a gente só foi pedindo e ela foi entregando, assim, né? Sem muita integração, sem nada. Então, eu super, super recomendo. Deixa eu ver o que mais. Lovable já pode ser usado para uso real, empresarial ou ainda para a criação de MVP? Já, eu acho que depende do caso de uso também. Assim, eu conheço empresas que estão colocando bastante gente no workspace do Lovable. Eles têm uma feature agora que permite que somente os usuários do Workspace acessem as coisas que são criadas. Então, tem empresas criando, às vezes, sei lá, fluxo de compra de material de escritório, que antes era algo super, né, bizarro de burocrático para fazer numa empresa, e tem pessoas colocando isso no Lovable e fazendo acontecer, assim. Então, eu acho que é bem legal, assim. Tipo, tem casos de uso bem específicos que a gente não pensa e funcionam, tá? É, tem empresas também lançando produtos reais com Lovable, ganhando muito dinheiro com isso. Tem muitos também creators por aí na internet que estão fazendo suas próprias plataformas usando o Lovable. A questão é que tudo em tecnologia tem um contraponto de vendor lock-in, né? Então, se você está fazendo o seu app na Lovable, vai ser mais difícil você fazer o seu app em outro lugar, porque seu app você já está acostumado, já está todos os dados lá e tudo mais, tá? Então, como sempre, sempre tem essa questão em tecnologia, tá, gente? Tem tudo uma troca, normal. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tivesse, por exemplo, fora da Lovable, fazendo o seu app na mão, codando ali no dedo, você também teria que provavelmente se juntar para uma nuvem e teria um vendor lock-in dessa empresa de nuvem. Então, sempre tem um vendor lock-in em algum lugar. A sua questão é como que você minimiza isso se você tiver planos futuros. Se você não se importa de ficar na Lovable por bastante tempo e fazer as suas coisas na Lovable, não é uma coisa que vai te preocupar, pelo menos não agora, tá bom? Então é isso que eu recomendo só de fazer essa avaliação antes se você estiver numa grande empresa. Um, Lovable AI Studio, qual seria a mais completa? AI Studio do Google? Eu acho que é, hein, Gabriel? Que é o estúdio do Google. Putz, depende, assim, eu acho que o Lovable é para uma coisa bem específica de criar aplicações, assim, o AI Studio consegue fazer isso e mais, né? Então, mas eu não sei se ele consegue, eu diria que não. Ele não faz ainda as aplicações que o Lovable faz, justamente por ter todo esse back-end integrado, tá? Ter uma instância do Supabase própria para você brincar no Lovable ainda é um fator bem considerável, assim, que o Google ainda não conseguiu entregar algo perto disso. Como posso mostrar o nome dos usuários em um ranking de pontuação sem afetar a RLS? Se eu entendi sua pergunta, Regis, você está querendo
mostrar os nomes dos usuários, mas ao mesmo tempo você quer permitir que somente os usuários consigam editar os seus dados. É só você falar isso. Você quer poder visualizar os dados, mas não quer permitir que outras pessoas alterem os dados. Se o Lovable reclamar que o dado pode ser visto, às vezes é isso mesmo que você quer, você pode sempre ignorar a questão de segurança, ou você pode também colocar uma política RLS que, por exemplo, somente usuários autenticados podem fazer isso, para também qualquer pessoa da internet entrar e pegar o nome dos usuários do seu banco. Você pode fazer que só usuários autenticados façam isso e por aí vai, tá bom? Vou tentar resolver só mais uma, gente, porque o tempo está super aqui. Como lidar com a dependência do Lovable com essa mudança do Supabase para o Lovable Cloud? Lívia, eu acho que eu já respondi falando do vendor lock-in aqui. Acho que o jeito de lidar é isso, é lidando. O Lovable Cloud provavelmente vai ter alguma coisa no futuro que vai permitir que a gente faça integrações com esse banco de dados, exportações desse banco de dados. Por enquanto está nascendo, né, a ideia e tudo mais. O Lovable comprou uma empresa de nuvem, tá? Só para deixar claro para vocês lá aqui na Europa para conseguir fazer isso. Então, eu espero que eles vão melhorar essa feature. A questão é que se você ainda tem a conta do Supabase e o app integrado ao Supabase, isso te permite fazer outras coisas. Isso te permite, por exemplo, conectar qualquer coisa nessa instância do Supabase, nesse banco de dados Supabase. Então, se você tem, por exemplo, uma automação de N8N ou qualquer outra automação que você faz hoje em dia com o Zapier, essas outras aplicações que conectam aplicações, ter uma instância do Supabase que é da sua conta do Supabase permite que você faça tudo isso, né? Você fazer tudo no Lovable Cloud, você ganha na facilidade de poder fazer isso com o Lovable aqui, como a gente fez, mas você perde em questão, por enquanto, em questão dessas integrações que permitem que você faça outras coisas com o seu dado, tá? De maneira geral, eu acho que é isso que é um dos pontos principais do vendor lock-in hoje, tá? Você não vai conseguir sair do Lovable, tirar o seu dado do Lovable tão fácil, tá bom? Como que estamos aqui, Vitor? Temos mais tempo ou acabamos? Acho que fechamos, né, galera? 1 hora aí de encontro por hoje. Will, eu agradeço mais uma vez. E antes de encerrar, pessoal, não deixo vocês irem embora antes de fazer o convite para o nosso próximo encontro, nossa próxima session, dia 19, Gaming e Workspace. Fechado? Will, obrigado, viu? Super session, ótimos Imagina. feedbacks aqui. E, galera, para quem quer mais, nosso membership tá aí no chat, tá? Então, bora lá. O Will tem várias aulas gravadas lá, né, Will? Então, para quem quer se aprofundar, Várias. pode se encontrar lá, né? Total, total. O curso, inclusive, de Lovable para Builders, tá lá para vocês esperando. Tem também o de N8N para Builders, que é excelente. Também recomendo muito. Galera, obrigado pela presença, obrigado por estarem com a gente até agora. A gente vê se numa próxima. Tchau, tchau, abraços. Obrigado, Will. Valeu, galera. Valeu, Vitor. Até mais.